Queridos, estamos estudando todo o livro de Mateus juntos e agora chegamos no capítulo 26, onde os principais sacerdotes fizeram uma conspiração contra Jesus para matá-lo. Então, após aquela conspiração, Jesus e seus discípulos foram surpreendidos por uma mulher que ungiu Jesus com óleo precioso, valorizando a vida do Senhor. Mas hoje veremos um dos discípulos de Cristo desprezando o Salvador a ponto de fazer um pacto de traição com seus piores inimigos. O tema de hoje é um pacto de traição. O texto é o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao versículo 16. Queridos, no meio daquela festa em homenagem a Jesus, realizada pelo leproso Simão, Judas Iscariotes, que tinha sido impedido de vender aquele óleo precioso por 300 denários ou 300 moedas de prata, ele saiu dali revoltado, furioso, e logo foi falar com o sumo sacerdote quanto eles pagariam a ele se ele entregasse Jesus. Então, eles pagaram a Judas Iscariote 30 moedas de prata. Mateus 26, versículo 14 e 15 diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais sacerdotes. E ele disse: Quanto vocês me darão para que eu entregue a vocês Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Judas, ele havia perdido uma oportunidade na casa de Simão de lucrar 300 moedas de prata. E agora, aborrecido com Jesus, estava pronto para vender o seu mestre por apenas 30 moedas de prata, ou seja, 10% do valor que ele havia perdido. Que contraste para aquela mulher que ungiu Jesus. O Senhor tinha um grande valor, ela deu tudo o que tinha. Mas para Judas, o traidor, Jesus não valia nem mesmo um mês de trabalho. No livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 10 ao 13, o profeta traz uma revelação do pacto de traição de Israel, rejeitando a graça de Deus, e o pacto de Judas era apenas uma figura daquela traição. Vejamos o que diz aqui no livro de Zacarias, capítulo de número 11. Versículo 10 diz assim: Peguei o cajado chamado graça e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes de ovelha que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. E eu lhe disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário. Se não, deixe por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que eu fui avaliado por vocês, e jogue na casa do oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Querido, o que acontece quando nós rejeitamos a graça de Deus? A palavra graça significa favor imerecido de Deus. Deus revelou a sua infinita graça aos seres humanos quando enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós ali na cruz e assim perdoar todos os nossos pecados. Quando reconhecemos nossos pecados e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, então estamos aceitando a graça de Deus e somos por Ele salvos. Mas quando agimos como Judas Iscariotes e rejeitamos a graça de Deus através de Jesus Cristo, então a Bíblia diz que já não resta mais nenhum sacrifício que podemos fazer para sermos perdoados e salvos por Deus. No livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao 31, ali o escritor do livro de Hebreus, ele fala sobre essa questão. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 26, diz assim:
Porque se continuamos a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão dos Deus vivos. Jesus disse que tinha que cumprir as Escrituras. Ele seria traído. Mas ele disse: ai daquele que traiu o Senhor, melhor seria nem ter mesmo sido nascido. Mateus 26, 24 diz assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, ser traído. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Depois que Judas recebeu aquelas moedas de prata, ele ficou procurando qual seria a melhor ocasião para entregar Jesus. Mateus 26, 16 diz assim: e desse momento em diante, Judas Iscariote buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Querido, só para concluir, Judas naquele dia fez um pacto de traição a Jesus com seus inimigos, e por isso ele rejeitou a graça de Deus, aquele que podia salvar a sua alma. Mas o melhor pacto que existe é um pacto com Jesus Cristo. Deus Pai enviou ele à terra e selou esse pacto, a nova aliança, através do derramamento do sangue de Jesus por nós ali na cruz. Hoje o Senhor está convidando você e sua família a tomar a melhor decisão da sua vida, que é fazer uma aliança com Deus através da fé em Jesus Cristo. Por isso, ore agora entregando a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus permitir.